Bom, nosso trabalho é sobre a química dos alimentos, que também é conhecida como química alimentar, e é um campo do conhecimento no qual é estudada a química do processamento de alimentos e as interações de todos os componentes biológicos e não biológicos. Ela se baseia nos princípios da fisicoquímica, da química orgânica, da química analítica e da bioquímica. Quando a água está no estado sólido, as ligações são mais duráveis e difíceis de se romper, diferente de quando ela está no estado líquido, que as ligações se fazem e desfazem rapidamente, garantindo a fluidez da água. E já no estado gasoso, as moléculas se encontram isoladas uma das outras. Nenhuma água encontrada na natureza é 100% pura. A água do mar, por exemplo, tem 96,7% de água e os outros 33% são sais dissolvidos. O que diferencia uma água da outra é principalmente a salinidade. A água doce possui poucos sais dissolvidos, enquanto a água salgada possui muitos. Os carboidratos são moléculas formadas por compostos orgânicos como carbono, oxigênio, hidrogênio, entre outros. Eles possuem fácil digestão e a principal função deles é fornecer energia de forma rápida ao nosso corpo. Porém, se essa energia não for usada, ela pode se acumular no tecido adiposo, formando gordura. Os carboidratos podem ser classificados em simples ou complexos, dependendo das características da molécula. Os carboidratos complexos demoram mais tempo para serem completamente digeridos pelo organismo, por isso eles dão uma sensação de saciedade que dura mais tempo. Alguns alimentos que são ricos nesse tipo de carboidratos são o arroz e o macarrão integral, cereais integrais, lentilha, entre outros. Os alimentos ricos em carboidratos simples são aqueles que o corpo absorve de forma mais rápida, por isso a sensação de saciedade que eles passam dura menos. Os principais tipos de alimento que possuem esse tipo de carboidratos são os doces, refrigerantes, alimentos desse tipo. Aqui tem uma imagem de uma molécula de glicose, que é uma molécula simples que pode ser encontrada nesses tipos de alimento que eu acabei de citar, doces, refrigerante, alimentos desse tipo. Os lipídios são gorduras que os alimentos apresentam e que trazem benefícios para a saúde, especialmente aqueles que têm origem vegetal e animal. Eles são compostos químicos orgânicos que ocorrem nos seres vivos e têm as mais variadas composições, proporcionando uma diversidade de funções biológicas. Os lipídios formam uma classe bem complexa de biomoléculas que se caracterizam mais por sua solubilidade em solventes orgânicos apolares. Apresentam em comum na sua composição o carbono, hidrogênio e o oxigênio, podendo conter também nitrogênio, fósforo e enxofre. Alguns alimentos de origem animal fontes de lipídios são carnes vermelhas, peixes, ovos, leite e manteiga, e de origem vegetal, coco, abacate, castanhas, nozes, amêndoas e gergelim e azeite de oliva. A partir dos ácidos graxos, são constituídos alguns tipos de lipídios, como óleos e gorduras que são derivados de hidrocarbonetos. Suas cadeias variam de 4 a 36 carbonos, muitas vezes possuem ramificações e são saturadas, outras são insaturadas. Os ácidos graxos saturados normalmente são sólidos em temperatura ambiente, e encontramos nas gemas de ovos, carnes, leites e seus derivados e alimentos industrializados como chocolate. Já os ácidos graxos insaturados possuem uma ou duas insaturações e são líquidos à temperatura ambiente. São bem comuns em óleos vegetais, como de soja, milho e girassol. Como sabemos, os lipídios são constituídos a partir do ácido graxo. Suas variações ocorrem em função do tipo de álcool. Os lipídios mais simples são os triglicerídeos. Temos também os fosfolipídios, que estão presentes na estrutura das membranas celulares, os esterídeos, que são um grupo mais complexo, e os cerídeos, que por sua vez têm função protetora e impermeabilizante. Os lipídios têm funções de armazenamento de energia, isolamento térmico, disponibilização de ácidos graxos, auxílio na absorção de vitaminas A, D, E e K, produção de hormônios e sais bilares, proteção e suporte para órgãos internos de aves e mamíferos. As proteínas podem ser definidas como substâncias formadas a partir de um conjunto de aminoácidos ligados entre si, por ligações denominadas de peptídicas. As proteínas são compostas por moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A estrutura química de uma proteína é formada por aminoácidos que possuem um grupo carboxila de um ácido carboxílico e um grupo amino de uma amina. As proteínas participam de praticamente todos os processos biológicos, pois além de estarem envolvidas de forma ativa no conjunto de reações químicas, muitas células são compostas pelas proteínas, e elas têm como funções assumir o papel de enzimas, influenciando diretamente a aceleração de uma reação química, movimentar músculos, que é uma tarefa realizada pela miosina e actina, a composição hormonal, a composição de anticorpos,
a coagulação sanguínea e o transporte de oxigênio, que é feito pela hemoglobina. Na natureza, existem diversos aminoácidos, e entre eles, 20 tipos são muito comuns nos organismos dos seres vivos. Desses, 9 tipos não podem ser produzidos pelo organismo do ser vivo, que são os aminoácidos essenciais, e 11 são produzidos pelo organismo, que são os aminoácidos não essenciais. As proteínas podem ser classificadas de acordo com a forma e com a estrutura. Na forma, elas podem ser classificadas em globulares, que são aquelas que estão dobradas em formas de bola, e nas fibrosas, que são aquelas em que os aminoácidos possuem um formato alongado. Na estrutura, elas podem ser primária, secundária, terciária ou quaternária. As vitaminas são nutrientes essenciais que atuam em conjunto com algumas enzimas e controlam as atividades celulares. Elas ajudam a manter a saúde da pele e das mucosas, fortalecem o sistema imunológico, fornecem energia ao organismo, ajudam nos processos de cura de doenças e na desintoxicação do organismo. No entanto, assim como sais minerais, elas não são produzidas pelo organismo, sendo então obtidas através da alimentação. As vitaminas podem ser divididas em 2 grandes grupos, os hidrossolúveis e as lipossolúveis. No grupo dos lipossolúveis temos as vitaminas A, D, E e K. Elas são solúveis em lipídios e, por ficarem armazenadas no organismo por mais tempo, não precisam ser ingeridas diariamente. Já as hidrossolúveis, formadas pelas vitaminas do complexo B e C, são solúveis em água e é necessária sua ingestão diariamente, pois estão em pouca quantidade em nosso organismo. As vitaminas lipossolúveis geralmente são encontradas em alimentos de origem animal, mas existem algumas exceções, como a vitamina K, que pode ser encontrada em vegetais folhosos, como o espinafre e o brócolis, a vitamina E nas oleaginosas, como as nozes, e a vitamina A nos carotenoides, como a cenoura, a abóbora e a manga. Já as vitaminas hidrossolúveis geralmente são encontradas em alimentos de origem vegetal, mas existem algumas exceções, como a vitamina B12, que só pode ser encontrada em alimentos de origem animal. A vitamina C pode ser encontrada em frutas cítricas, como o limão e a laranja, e as vitaminas do complexo B podem ser encontradas em cereais, carnes, ovos, leite e derivados e em algumas hortaliças. O excesso de vitaminas prejudica as reações metabólicas do organismo, por isso, a sua ingestão deve ser feita de forma moderada. A falta de vitaminas é preocupante, pois leva a uma série de doenças que podem ser graves dependendo do grau de deficiência. A deficiência em algumas vitaminas, do complexo B, por exemplo, pode levar a queda de cabelo, unhas fracas e rachaduras nos lábios. A deficiência grávida da vitamina A pode levar à cegueira noturna. A falta de vitamina B12 pode levar a anemia, fraqueza muscular e a formigamento nos pés e das mãos. Minerais são substâncias inorgânicas e naturais que ocorrem na natureza no estado sólido e possuem uma estrutura interna de átomos na forma de arranjo geométrico com uma composição química definida. Algo bastante interessante é que é difícil definir a quantidade certa de minerais para uma dieta alimentar, até mesmo porque muitos deles são indesejáveis e outros requerem quantidades adequadas para que possam trazer benefícios à saúde humana. Os sais minerais também não podem ser sintetizados pelo ser humano, e é por esse motivo que devem ser obtidos através da alimentação. Vamos conhecer agora as principais funções dos sais minerais. A primeira delas é atuar na formação e manutenção dos ossos do corpo. A segunda, regular as reações das enzimas. A terceira, participar da composição de algumas moléculas orgânicas. E a quarta e última, agir na manutenção do equilíbrio osmótico e do sistema nervoso. Vamos conhecer agora algum deles. O cálcio é o mineral mais abundante do organismo, sendo que 99% está concentrado nos ossos e dentes. Ele contribui para a constituição do esqueleto, contração muscular e coagulação sanguínea. Além disso, a sua ausência pode originar problemas nos ossos, osteoporose e palpitações cardíacas. Bom, vamos falar agora do ferro. O ferro ele tem como função atuar no transporte de oxigênio nas células. Isso porque encontra-se nas hemoglobinas. Além disso, ele participa de reações químicas e da oxidação celular. A falta de ferro na alimentação origina na diminuição da defesa imunitária, cansaço, queda de cabelo e anemia. Ele é encontrado em carnes vermelhas, leguminosas, ovos, grãos e nozes. Bom, o fósforo ele é um componente das moléculas de DNA e RNA, além de ser um constituinte da camada de fosfolipídios da membrana plasmática.
Ele também auxilia na formação dos ossos, dentes e músculos. Sua ausência pode resultar em fraturas ósseas, atrofia de músculos e raquitismo. Ele pode ser encontrado em carnes, tanto carne vermelha quanto carne branca, leguminosas, grãos, leites e derivados.